Muito bem, irmãos, vamos nessa. Graça e paz. Mais uma vez, deixa sua Bíblia aí abertinha em 1 Coríntios capítulo 13, é o texto que nós abordamos no domingo passado e é o texto que a gente vai dar continuidade hoje. Você sabe, hoje nós vamos, é a segunda mensagem da nossa série chamada O Mais Importante. Nós hoje vamos falar sobre as razões do amor. Quem veio domingo passado viu que nós falamos sobre o conceito de amor, conversamos um pouquinho o que é amor e nós falamos que são exatamente essas palavrinhas aqui. O amor é uma ordem. O amor é uma ordem. Precisamos entender, tem um texto que nós falamos e vou repetir para vocês, que é um versículo muito importante, que é esse aqui de João, no capítulo 13, que diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não é uma sugestão de Jesus aqui para os seus seguidores, os seus discípulos. Ele não está dizendo, olha, se você quiser, ame uns aos outros. Eu estou dando um conselho para você, tá legal? Se você achar que deve, se você achar que está tudo bem, ame uns aos outros. Não é isso, ele não está te dando um conselho. É uma ordem. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. Como eu vos amei, amem uns aos outros. Qual é a marca, qual é a digital, qual é a identidade dos discípulos, queridos? Qual é a sua identidade como discípulo? O amor. Olha o que ele diz aqui. Como é que nós seremos conhecidos, como que o mundo vai conhecer e vai dizer se você é um discípulo de Cristo ou não? Se você amar uns aos outros. Não está dizendo se você frequentar uma igreja, se você dizer que acredita em Deus, se você foi batizado. Não é isso. O novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros. Então, o primeiro ponto que nós falamos no domingo passado, e extremamente importante que você tenha isso em mente, queridos, que o amor é uma ordem. É uma ordem, mas você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher, por isso também é uma escolha. Você pode decidir se você ama ou se você não ama, se você perdoa ou se você não perdoa, se você quer ser um cristão ou se você quer ser um crentão, um frequentador da igreja. Você escolhe. Na verdade, a Bíblia diz em Deuteronômio: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Eu estou colocando diante de vocês dois caminhos. A bênção, o que traz vida, ou a maldição, o caminho de morte. Eu proponho que vocês escolham a vida e a bênção. Mas se vocês escolherem a maldição, o caminho de morte, que a morte vos apanhe, te abrace como um cinto. A Bíblia coloca a escolha nas tuas mãos. Você escolhe amar, querido. Você escolhe ser um cristão de verdade ou um cristão de mentira. Você escolhe ser um discípulo ou um frequentador de igreja. O que nós queremos de você é que você de fato seja um discípulo. Nós estamos num processo de discipulado aqui na igreja. Temos algumas células funcionando, pessoas nos visitando. Isso é bastante importante, é isso que nós queremos. Mas um grande problema, e até ouvi uma frase essa semana que me chamou bastante atenção. A frase diz assim: Deus não nos mandou fazer discipulado, Deus nos mandou fazer discípulos. Há um grande perigo em nós queremos, às vezes, fazer discipulado que não gera discípulos. Fazer célula é até tranquilo, é fácil. A gente se organiza aqui, abre na casa de um, do outro, tem uma lição, o pastor manda a lição, treina. Beleza. Isso não é o mais difícil, queridos. O mais difícil é ser discípulo. O mais difícil é colocar isso aqui em prática. Uma palavrinha tão pequenininha, né? Amor. E a gente vive numa sociedade hedonista, que cultua o corpo, que cultua o prazer, que não quer sentir dor de jeito nenhum. Ao contrário, ela quer receber prazeres o tempo inteiro. Então, para onde nós vamos, nós queremos ser agradados, nós queremos ser servidos, nós queremos uma mensagem que seja suave aos nossos ouvidos. E quando tem alguém que pressiona um pouco a gente, é um pouco mais firme, a gente nem gosta tanto assim. Porque a gente vive numa sociedade descartável, onde tudo é muito rápido, onde as pessoas são meros instrumentos para alcançar os seus objetivos. Então, às vezes, se aproxima de uma determinada pessoa pensando: o que essa amizade pode trazer para mim?
Se eu ter essa amizade, o que essa pessoa pode me dar de bom? Será que o dia que eu precisar de dinheiro eu posso pedir para ela? Será que ela tem carro para me dar carona? Será que isso ou aquilo? E você sabe, queridos, é assim, é nesse mundo que nós vivemos. São amizades utilitaristas, relacionamentos utilitaristas. Eu não gostei mais, separo. Estou casada, não gosto mais de você, não te amo mais. Volto para minha casa. Começa de novo. Vai outro casamento. Eu não gosto mais de você, pai, mãe, tchau. Agora eu vou morar sozinho. É complicado, queridos. Nós realmente precisamos entender o que significa essa palavrinha chamada amor. Porque se nós não entendermos, a gente corre um sério risco de fazer tudo bonitinho para Deus e para a igreja. Mas perdemos de vista o mais importante. Lembra que nós falamos semana passada que o mais importante é fazer do mais importante a coisa mais importante. E tantas vezes nós não fazemos isso. Fazemos tantas coisas, menos aquilo que Deus nos mandou, o mandamento que Ele nos deixou. Eu me lembro, eu contei para vocês a história do rapaz da prova, domingo passado, e eu, pensando nisso essa semana, me veio à mente um outro exemplo. Me lembro minha mãe, depois de um almoço de domingo, distribuindo as tarefas para mim, para as minhas duas irmãs, dizendo: Maiara, você varre, Mariane, você arruma a sala, os banheiros, Marcelo, você lava a louça, seca a louça e guarda a louça. Essa é a sua função. Depois de algum tempo, vem minha mãe e vê que a louça continua no mesmo lugar. Marcelo, por que você não fez? Não, mãe, mas eu arrumei tudo, que eu varri a cozinha, olha só como está tudo bonitinho. Eu até rastelei lá as folhas do quintal, olha. E aquela cara de decepção da mãe. Eu não te mandei fazer nada disso. Por que você não fez o que eu te mandei fazer? E aí vem aquela cara de decepção da mãe. Por mais que eu tenha feito coisas boas, corretas, não fiz aquilo que ela me mandou fazer. E eu penso que esse é um grande risco que nós corremos como cristãos e cristãs, de um dia chegarmos diante de Deus e apresentarmos tantas coisas que nós fizemos para Ele. E Ele dizer para mim e para você: filho, eu não te pedi nada disso. Onde que você acha que eu te pedi isso? Eu não te pedi isso. Eu te pedi para você amar uns aos outros. E para você demonstrar o seu amor. Eu te pedi e mandei você fazer discípulos. Onde estão os seus discípulos? Eu não estou perguntando quantas vezes você foi na igreja. Eu não estou perguntando quanto que você conhece da Bíblia. Eu não estou perguntando quantos ministérios você participa na igreja, se você canta no louvor, ou se você ajuda na cozinha, ou se você ajuda a limpar a igreja. Não foi isso que eu te pedi. Por que você não fez o que eu te pedi? Por que você não fez o que eu te pedi? Nós realmente precisamos entender o que significa isso. Isso custa a nossa vida cristã. Custa a nossa vida com Deus. Nós precisamos aprender a fazer o que é mais importante. E fazer do mais importante a coisa mais importante na nossa vida. Então, é uma ordem, é uma escolha, é uma atitude e é um compromisso de permanecer. Por isso a gente não diz: eu cansei de amar. Eu não te amo mais, esposa, eu não te amo mais, esposa. Porque eu escolhi amar. Amor é uma atitude. Amor é no dia a dia. Amor não se desiste, amor se permanece, vai até o final. Amor é compromisso, disciplina. Muitos dizem, a gente cantou aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu só quero te adorar, eu nasci para te adorar. É bonita a letra, né, queridos? Mas quantos de nós conseguem passar meia hora com Deus por dia? Meia hora, só meia hora com Deus. 15 minutos, todos os dias com Deus. E você fala que ama Deus. Percebe como a gente, às vezes, precisa entender o que significa amor? A gente fala: eu amo cachorro quente. Eu amo estrogonofe. Né, Vini? Eu amo meu carro. Eu amo Deus. Será, querido, que você ama Deus? Quais são suas prioridades? O que significa amor para você? Quando Ele te diz: amem uns aos outros como eu vos amei. Aí sim eles vão conhecer que você é um discípulo. Aí eles vão conhecer
e saber que existe um discípulo. Nós vivemos numa sociedade deteriorada. Essa semana você deve ter visto essa imagem. Quantos viram essa imagem aqui? Aqui um rapaz que foi assaltar um comércio lá em São Bernardo do Campo, e ele foi pego e tatuaram na testa dele assim: eu sou um ladrão e vacilão. E filmaram isso. Depois os que fizeram isso foram presos, né? Esse rapaz estava sumido, parece que foi encontrado hoje. É assim que a gente faz, a nossa sociedade é assim, o amor se esfriou. A gente gosta de rotular e escrever na testa das pessoas o pecado delas. Esse é gay, esse é homossexual, esse é ladrão, olha que corrupto, esse é pecador. Mas o que estaria escrito na sua testa, querido? O que estaria escrito na sua testa? Nós temos um Deus que nos acolhe, nós cantamos aqui, é um Pai que acolhe a mim, acolhe a você, e é um Deus que não fica escrevendo na sua testa o seu pecado, é um Deus que te ama, é um Deus que te aceita e te perdoa, mas, queridos, não faz sentido você continuar como você está. O grande sentido é você ser restaurado, receber o amor, o perdão, o amor do Pai, e isso mudar você. Isso mudar você completamente. E o seu coração agora ser inundado de amor, porque você recebeu amor. Você recebeu amor, e agora você dá amor, porque você recebeu. Você perdoa, porque você foi perdoado. E eu tenho certeza que quando a gente começar a fazer isso, nós vamos dar muito fruto, querido. Porque o que esse mundo precisa, essa sociedade, essa cidade precisa, não é de mais crente evangelizando, entregando panfleto. Está cheio. O que essa cidade, esse país precisa é de gente vivendo o evangelho integral, de verdade, amando pessoas. Evangelismo não é entregar panfleto. Evangelismo é se importar com pessoas, cuidar delas. Quem você visitou essa semana? Para quem que você ligou? Nós temos recebido visitantes aqui. Quantos visitantes você conhece pelo nome? Quantos você já foi na casa? Quem que você está cuidando? Às vezes nem dentro de casa não tem respeito pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais. O amor se esfriou. E como nós falamos domingo passado, às vezes as pessoas são números para nós, coisas que nós usamos para conseguir aquilo que queremos. Apenas isso. E não enxergamos mais pessoas, gente. Nós queremos ser servidos. Tantas vezes a nossa motivação a vir na igreja é: eu quero ser cumprimentado, eu quero ser visitado. O único problema é que você já tem 15, 20 anos na igreja, querido. E você ainda não entendeu nada. Não entendeu nada. E ou a gente vive esse evangelho de verdade, queridos, ou tudo que a gente vai cantar aqui é uma grande mentira. E é um convite para mim e para você nessa noite: se entrega a isso. Se entrega a esse amor, prova desse amor. Prova desse amor. Quando você vê essa imagem, o que vem à sua cabeça? Hoje nós temos mais de 600 mil presidiários no país. Você consegue ver pessoas aqui, um bando de vagabundo que tomara que enfie uma bomba nesse presídio, exploda com todo mundo. Uma vez um parente meu conversando, falando: se fosse eu mandava tudo no avião, vai jogando no mar. Eu falei assim: e se eu fosse um desses bandidos? E se eu fosse um desses? E se eu tivesse errado, feito escolhas erradas? Você desejaria isso para mim também? Não, mas aí é diferente, né? Aí é diferente. Você pelo menos ora. É interessante, lá em Mateus, Jesus, quando está separando as ovelhas dos bodes, ele vai dizer: eu estive nu e você não foi me vestir. Eu estive preso e você não foi me visitar. Eu estava com sede e você não me deu de beber.
Eu estava com fome e você não me deu de comer. Mas, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu cantava no louvor. Senhor, eu fiz muitos milagres, o texto diz. Desculpa, eu não te conheço. Você não tem parte comigo, você não entendeu. Você perdeu de vista o que é mais importante. Deus quer fazer uma obra tremenda na sua vida, queridos. Mas não é só uma obra mais ou menos. Deus quer escrever uma linda história da sua vida. Quer te mudar totalmente, mas mudar todos os seus valores. Todos os seus valores. Todos. Essa imagem foi de hoje. Nessa madrugada, mais uma ação da polícia na Cracolândia. Na Cracolândia. Eles estão deixando suja a rua. Precisam limpar eles daqui, chocar para o outro lado. O que a igreja tem feito? Talvez a gente está aqui nessa noite pensando qual é a cor do sapato que vou comprar essa semana no shopping. O que está no seu pensamento? Quais são suas motivações agora, querido? Talvez pensando no próximo carro que você vai comprar. No próximo abajur que você vai colocar lá no teu quarto. Não tem nenhum problema com essas coisas, queridos. Só que quem já provou do Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já provou do amor do Pai, foi acolhido como filho pródigo, ele não quer fazer outra coisa a não ser levar esse amor. Cuidar de pessoas. Experimentar o amor profundo. E entregar, amar pessoas, cuidar de vidas. Na segunda, na terça, na quarta. Quem você chamou para vir no culto hoje? E eu tenho mandado, os convitinhos, é só compartilhar, só compartilhar. Quem que você chamou? Quem que você ligou? Falou, vamos lá, cara, vamos, Deus vai falar com você. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Quem, querido? Quem? Fala para mim quem. Quem você está cuidando? Quem você está evangelizando? Por quem você está orando? Por quem? Por quem Deus quer fazer uma obra na sua vida tremenda. E eu gostaria de dar uma palavra dessa para a igreja, sabe? De vitória, de bênção. Mas, queridos, a gente já tem provado tanto. Eu olho para vocês aqui, eu conheço vocês. Temos provado tanto de Deus. Deus não tem deixado faltar nada na sua casa. Deus tem provido tudo, querido. Tem faltado alguma coisa na sua casa? Mesmo em tempo difícil, mesmo em tempo de crise, de enfermidade, o Senhor tem renovado o teu ânimo, tem trazido um cântico novo a cada manhã, tem trocado cinzas por coroa de alegria, por óleo de alegria. Não é isso? Nós temos provado, querido. Temos provado tanto. Temos provado tanto. Agora é hora de mostrar esse amor. Mostrar esse amor por vidas, por pessoas. E há tanto que a gente pode fazer e a gente não faz por negligência. Nós vemos as crianças aqui na frente, por exemplo. Quantos amam as crianças aqui? Amém? Olha, ó, nós dizemos, nós amamos, mas socamos elas ali naquela salinha de 2 a 10, 12 anos, só que elas lá, deixa elas lá. Não precisa de novas salas para ela. Vamos juntar dinheiro. Vamos juntar dinheiro. Não precisa. Nós poderíamos receber tantas crianças. Quantos pais, às vezes, não vêm para cá? Porque a gente não tem um espaço adequado para as crianças deles. Quantos, na escola dominical, quantos a gente poderia acolher, cuidar? A gente diz que ama, mas não ama. Diz que ama, mas não ama. Diz que ama, mas não ama. Você, esposo, diz que ama a sua esposa, mas ela quer conversar com você e você não consegue tirar o olho do jogo de futebol. Diz que não tem dinheiro para passear com o filho, a filha, mas vai para o estádio assistir um jogo de futebol. Existem alguns valores distorcidos, queridos, e nós precisamos ir na contramão disso.
Esse é o sinal, é a digital, é a identidade dos crentes. Nossa identidade. É assim que nós seremos conhecidos. Eu ia colocar uma foto da igreja agora. A próxima imagem, essa é a foto da igreja, a fachada aqui. É que eu não achei uma mais recente. Mas quem olha para a nossa igreja hoje, o que diz? Qual é o sinal? Não, esses crentes aí, eles amam, eles acolhem, eles abraçam, eles cuidam. Como que se a nossa igreja fechasse hoje, o bairro sentiria a nossa falta? Ou levantaria, glória a Deus que fechou essa igreja aí, né? Menos barulho aí nos domingos, para incomodar. Como que a gente é reconhecido? Deus quer fazer muito mais aqui, eu tenho certeza disso. Mas é tempo de você deixar Deus te usar. Qual seria, o que estaria na sua testa, né? Como eu perguntei, se fosse tatuar aí, ladrão naquele rapaz. Aliás, estão fazendo uma campanha na internet para arrecadar um valor para tirar aquela tatuagem da testa do rapaz. Mas se tivesse na sua, o que estaria? Egoísta? Egoísta? Avarento? Orgulhoso? Não vou dar carona para o irmão, não. Muito longe. Vai sujar meu carro. Meu tempo. Eu trabalho muito, tenho que trabalhar. Não posso. O evangelho, existe renúncia de nós. Não existe evangelho sem isso. Sem tempo, sem dinheiro, sem dedicação. Se não for assim, tudo, absolutamente tudo, que a gente fizer aqui na frente, é circo. É circo. Palavras ao vento. Músicas bonitas. Lindas melodias. Mas não é evangelho de Jesus. O evangelho transforma. Muda a sua vida totalmente. Muda as suas prioridades completamente. E se não mudou, você vai ver, vai mudar. Você vai pensar muito primeiro em vidas, em pessoas, e depois juntar dinheiro, e depois em comprar bens materiais. Pode ter certeza disso. O evangelho muda. O evangelho muda totalmente. Eu queria ler com vocês um texto, 1 Coríntios capítulo 13, os primeiros versículos. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ele vai continuar, mas eu queria parar até aí esse versículo de número 3. Eu quero focar exatamente nesses textos, nesses 3 primeiros versículos, em algumas verdades que estão aqui, para a gente entender as razões do amor e a profundidade disso que o apóstolo Paulo está fazendo. Fazer só um aparato histórico, um parênteses, um contexto. Se você pegar esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, olhar o capítulo 12 e o capítulo 14, você vai ver que Paulo está falando sobre dons. Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios e falando para eles assim: olha, vocês têm muitos dons espirituais, parabéns por isso, mas falta para vocês o mais importante. Vocês precisam fazer o mais importante, a coisa mais importante na vida de vocês. Se vocês repararem na carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, o apóstolo Paulo elogia o amor, a generosidade da comunidade, mas aos Coríntios ele não faz isso. Ele vai ensinar que o dom mais importante, o dom supremo, é o amor. E aqui nós temos uma comunidade que estava no auge dos dons espirituais. Eles falavam em línguas, palavras de conhecimento, eles faziam milagres, eles faziam tantas coisas, e o apóstolo Paulo está falando: nada disso vale. Perceba que o mais importante vocês perderam, que é o amor.
esse texto de 1 Coríntios 13 não caiu aí por acaso. Ele está dentro de um contexto. É um sanduíche. É um sanduíche. No 12, dons espirituais. No 14, dons espirituais. E o 13, o amor. E o apóstolo está falando, esse é o dom supremo. Nada vale mais do que o amor. Nenhum dom vale mais do que experimentar e viver o verdadeiro amor. Por isso, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês escrevessem aí, se estiverem anotando, nada do que falamos será importante. O apóstolo Paulo diz, nós lemos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Não serve para nada, é inútil. Você pode falar a língua dos homens. Aqui era uma comunidade grega, onde a oratória era muito falada, era muito almejada. Existiam ali cursos de oratória, de argumentação. E o apóstolo Paulo está falando, você pode ser o melhor orador, você pode ser o melhor pregador, você pode falar muito bonito, você pode ter o dom da palavra, e aí percebe que ele está falando exatamente e batendo sobre essa questão dos dons. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos. Língua celestial, você pode falar em língua, sapatear, você pode rodopiar, você pode fazer qualquer coisa. Mas se não tiver amor, é como um prato. Aqui era uma referência, um símbolo que retina uma referência aos cultos pagãos, Dionísio e Cibele, na época, que eram chamados com esse batuque dos pratos. Era um som monótono. E o apóstolo está falando exatamente isso. Vocês podem falar muito bem, vocês podem falar até em línguas, mas não tem utilidade alguma. Não alcança ninguém. Entendam, igreja de Corinto, igreja do Campos Elíseos. Os dons são importantes, Deus dá dons para nós usarmos, mas de nada vale sem amor. De nada vale se eu não entender o que é o amor. E aí está escrito na minha testa, egoísta. Eu saio da minha casa, venho na igreja, preocupado comigo mesmo, com os meus interesses, preocupado em ser abençoado. Não liguei para ninguém, não chamei ninguém. Para a célula, eu mal vou, quanto mais chamar alguém. Para o culto também está friozinho hoje, nem vou. Vou assistir pelo Facebook hoje. Está muito frio. Não adianta nada, queridos. E hoje, verdadeiramente, nós temos um evangelho de muita lábia. Nós sabemos quantas escolas dominical já participamos. Nós conhecemos tanto. Nós já lemos a Bíblia, nós sabemos os versículos. Nós, puxa vida, podemos dar aulas e mais aulas, porque nós já sabemos muito. E o apóstolo Paulo está dizendo, nada disso tem proveito, se você não entender o mais importante. Tudo isso que você está vivendo é uma grande mentira, é um grande circo. É muita coisa, menos o Evangelho de Jesus. Menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Depois o apóstolo Paulo diz, nada do que soubermos será importante. Ele diz, ainda que eu tenha o dom da profecia, e aqui ele falando de mais um dom, lá ele está falando do dom de línguas, aqui o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, mais um dom na época, o dom de conhecimento. Se não tiver amor, eu nada serei. O apóstolo Paulo ensinando, instruindo. Você pode ter o dom do conhecimento, você pode saber muito, você pode conhecer demais. Sem amor, não é nada. Sem amor não faz sentido algum. Você pode profetizar, você pode ser muito espiritual, como eu sou espiritual, mas você não entendeu nada sobre o amor. Você vive uma vida cristã solitária, sozinho, querendo receber ao invés de dar. É inútil, é em vão. Isso não é vida cristã. Isso passa longe de vida cristã. Muito longe.
ainda que eu tenha todo o conhecimento. Imagina alguém com todo o conhecimento. Hoje a gente tem o Google aí, o que você pergunta para o Google, ele fala para você rapidinho. Imagina alguém aí com todo o conhecimento na cabeça, por melhor que seja, por doutor que seja, PhD que seja, mestre que seja, estudado que seja. É inútil se não entender o amor, se não entender o mais importante. Depois o apóstolo Paulo diz: nada do que crermos será importante. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Porque fé sem obras é o quê? Fé sem obras é uma fé morta, é uma fé sem sentido, não faz sentido algum. Não, mas eu creio em Jesus. O diabo também crê e treme de medo. Nós não somos conhecidos como discípulos se crermos. Nós seremos conhecidos discípulos se nós amarmos. Se nós amarmos. Se nós nos colocarmos no lugar da pessoa. Se nós caminharmos a segunda milha. Se nós pararmos de viver uma vida egoísta para nós mesmos e entendermos que isso não é vida cristã. Enquanto você não abrir a porta da sua casa, entender que você vai ter que gastar os créditos do seu celular, que você vai ter que investir o seu tempo visitando. É meia-noite, tem gente te ligando, e você sendo bênção, indo atrás, visitando. Foi isso que Deus te mandou fazer. Deus não te mandou vir aqui cantar e tocar. Ele não vai te cobrar sobre isso, você pode ter certeza. Certeza. Deus não te mandou vir fazer comida na igreja. Pode ter certeza. Deus não te mandou ajudar a limpar a igreja. Pode ter certeza. Se não tiver amor, queridos, é inútil. É um circo. É um circo. E a igreja é o palco, o altar virou um picadeiro, onde o pastor agora precisa, quanto mais cambalhotas ele plantar, melhor. Mais eloquente ele for, mais divertido ele for, um stand-up, melhor as pessoas ficam. Porque nós perdemos de vista o que é o Evangelho, o que Deus quer de nós. Nada, não vale absolutamente nada, por maior que seja a sua fé, por maior que seja o seu cristianismo, a sua espiritualidade, não vale nada se você não experimentar o amor. Não vale nada. Esse aqui é um texto que eu falei para vocês domingo passado, 1 João 3, 17, 18, que fala assim: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas de ação e de verdade. É hora de provar o amor, queridos. Maridos pelas esposas, esposas pelos maridos, na igreja. Você abraça seu irmão, fala que ama ele, fala que o visitante é super importante, fala que o visitante é super especial para você, mas você não sabe nem o telefone dele. Você nunca ligou para um visitante. O homem já está vindo aqui 5 vezes, você não sabe o nome dele, você cumprimenta ele como visitante ainda. Porque nós perdemos de vista o mais importante, queridos. O mais importante. O amor. A afeição. A ternura. Amamos as crianças. Deixa elas ali amontoadas. Se vier 20 crianças hoje, amontoa ali e deixa torar. Não ama. Diz que ama, mas não ama. Por último, nada do que doarmos será importante. O apóstolo Paulo diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, se não tiver amor, nada disso valerá. Nada disso valerá. Pode doar tudo para os pobres. Pode ser: nossa, como eu sou generoso. Vocês lembram de Ananias e Safira? Chega no altar, eles vendem uma propriedade, enganam o apóstolo,
dizendo que tinham dado todo o dinheiro da venda no altar. Era mentira, porque eles tinham ficado com parte daquele dinheiro. A motivação estava errada. Os dois morrem dentro da igreja por mentirem. Já pensou se isso acontecesse hoje, queridos? Quantas ofertas nós já trouxemos ao altar, ou não trouxemos, com a motivação toda errada? Às vezes um valor que para nós é totalmente irrisório, insignificante. Não é uma oferta. Não é uma oferta. Para você, o que você oferta aqui não dá para comprar nem uma Coca-Cola. E você diz que ama a igreja. Oh, te amo, Senhor, amo o teu reino. Não dá para comprar o papel que tem lá no banheiro para você secar a tua mão. Deus, eu penso que essa não é uma mensagem confortável para mim também. Mas eu preciso ministrar isso. Porque se nós seremos uma comunidade saudável, forte, nós precisamos acordar. Precisamos acordar. Deus quer contar com você. Deus está te mudando, querido, para você ser um instrumento nas mãos dele. E entender isso aqui. Você pode doar tudo que você tem. Pode doar tudo. Mas se você perder a perspectiva do mais importante, é em vão. É inútil. Às vezes você quer dar uma boa oferta com interesses bem controversos dentro do seu coração. Nós precisamos aprender, queridos, ser tratados por Deus. E o último ponto é esse aqui. Nada do que fizermos será importante. Olha, esse é o extremo que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Aqui está falando de sacrifício. Ao cúmulo, vou dar meu corpo para ser queimado por uma causa, por uma obra, pela igreja. Você não precisa voltar seu corpo para ser queimado. Mas você, às vezes, está se desgastando tanto, fazendo coisas para a igreja, coisas que você julga importantes, se desgastando, se sacrificando. Mas nada disso vale a pena se a gente perder de vista o mais importante. Porque às vezes o sacrifício quer um elogio, quer uma satisfação, quer um tapinha nas costas. Não só dos homens, mas de Deus, achando que pode receber e vai receber mais de Deus por fazer mais para Ele e se sacrificar mais. Nós precisamos entender o Evangelho, queridos. O Evangelho do amor gratuito do Pai, que te acolhe, que prova o amor por você. Romanos 5:8 diz que Deus prova o amor dele por você. Te perdoa, com uma lista enorme de pecados na sua testa. Uma lista enorme. Ele te ama, te perdoa. E você fica bicuda com seu marido. Vai dormir bicuda com ele. Fica uma semana sem conversar com a sua esposa. Diz que ama. Não passa uma hora com os filhos. Os filhos, tudo que o pai fala, responde. Que amor é esse? É por isso que o apóstolo Paulo vai falar. Ele vai continuar dizendo aí. E lá no versículo 11, ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora eu amadureci, agora eu cresci. Eu não sou mais menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Ficava chateadinho, bicudo com o pastor, bicudo com o irmão, não fala com esse irmão mais, não vem mais na igreja. Eu era menino. Agora eu sou crescido. Eu provei do amor do Pai. O amor que me constrangeu. O amor que me mostrou que eu não sou nada. Que eu não tenho nada. Tudo agora é dele. Eu não engano Deus.
Não há como enganar. Não há como enganar. E nem a igreja dá para enganar. Porque uma vida cristã sem frutos, querido, não é vida cristã. Uma vida cristã sem frutos não é vida cristã. Onde estão seus frutos? Frutos do teu amor. Quando foi que você constrangeu alguém com seu amor? Toque, toque, toque. Eu vim aqui para te pedir perdão, dizer que eu te amo, que eu preciso de você, que eu quero caminhar contigo. Sem você eu não consigo caminhar. Vim aqui para lavar os seus pés. Eu vim aqui para dizer que eu quero te servir. Eu vim aqui para te dizer que eu lamento muito por aquela situação que te tirou da igreja no passado, mas eu gostaria que você voltasse. Eu te amo. Eu quero caminhar contigo. Me perdoa porque eu te tirei dos caminhos do Senhor. Me perdoa porque eu fui pedra de tropeço para você. Me perdoa porque eu sei que você está desempregado e eu não ofereci nada para você. Me perdoa porque eu sei que você está em crise conjugal. E eu não quis colocar a colher em briga de marido e mulher. Nem orei. Perdão porque eu vi você parando de vir um domingo, parando de vir 2 domingos na igreja, 3 domingos, e eu já nem senti mais a sua falta. Perdão. Eu preciso de você, eu quero caminhar com você. Porque eu posso cantar, eu posso cuidar de criança, posso pregar, posso fazer qualquer coisa, mas eu aprendi que se eu perder de vista o amor, é inútil. É completamente inútil. Não faz o menor sentido. Aqui, eu creio que eu já coloquei essas 2 gravuras para você uma vez. Termino com esse slide aqui. Aqui é o texto de Isaías que foi lido no começo do culto hoje. Deus falando com o profeta Isaías, dizendo: Isaías, eu acabei de purificar você, coloquei uma tenaz na sua boca, limpei, purifiquei, perdoei os seus pecados, mas agora tem tanta gente que precisa receber o amor, conhecer a minha graça, conhecer o meu perdão. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir para levar o evangelho? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Inunda meu coração desse amor. Eu estou cansado de viver para mim mesmo. Eu quero olhar para aquela foto dos presidiários e amar, eu quero chorar por saber que existem mais de 600 mil. Essa semana passou no Profissão Repórter, não sei quantos viram aqui, o estado que alguns presídios do Brasil estão. Eles estão tratados como lixo. Deus os ama profundamente e chora por essas vidas. E eu estou preocupado com qual abajur eu vou colocar na minha casa. Qual roupa? Qual cor que eu compro essa semana, hein? Eu penso que Deus tem colocado um pouco do que está no coração dele no nosso coração, queridos. Chorar o que ele chora. Quando ele vê vidas se perdendo e a gente na luz, vindo para a igreja, no nosso carro confortável, adorando ao Senhor. E Deus diz: você não vê? Você não está vendo? Você não está vendo uma multidão? Você não vê? E o outro exemplo ali é de Caim, que por inveja mata o seu irmão Abel. E Deus pergunta para ele assim: Caim, onde que está o teu irmão? E a resposta dele é curta e grossa: acaso eu sou tutor do meu irmão? Acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Qual desses dois é você, queridos? Dizendo: Deus me usa. Essa semana eu não sossego enquanto eu não visitar uns 2, 3. Eu não ligar para uns 2, 3.
eu demonstrar amor por alguém, pedir perdão. Eu sei que eu prejudiquei essa pessoa, eu vou atrás dela. Quem é você? Alguém disposto a fazer e viver o Evangelho? Se reconciliar com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu patrão, com aquele colega de serviço que está do seu lado, na escola? Ou você é como Caim, que diz, e eu sou responsável por esse irmão? Ele que se dane, ele que se lixe, ele que fez as escolhas dele, ele que arque com elas. Eu, por acaso, sou guardador do meu irmão? As suas mãos estão cheias de sangue. É o que Deus diz para Caim. Como estão suas mãos? O que está na sua testa? Como você tem sido impactado por essa mensagem do amor do Pai? E como você tem levado isso adiante? Se você puder ficar em pé no seu lugar, fechar os seus olhos, vamos ter um tempo de oração, queridos. E é um tempo em que eu sou o primeiro a orar, eu sou o primeiro. Eu preciso disso, queridos. Eu preciso que os meus olhos sejam convertidos. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: quem é você? Como Isaías, Senhor, muda meu coração. Dá-me um novo coração, um coração como o seu, apaixonado pelo aquilo que o Senhor ama, pelas vidas, por pessoas. Perdão, Senhor, porque ao invés de trazer pessoas para o reino, eu tenho afastado pessoas do reino. Ao invés de trazer pessoas para a igreja, eu tenho afastado pessoas da igreja. Eu não sou um ganhador de almas, eu sou um perdedor de almas. Perdão, Senhor. Muda minha história. Muda minha vida. Muda minha vida. Ora aí, querido, só você e Deus. Só você. Você e Deus. Fala, Senhor, enche meu coração de amor. Inunda meu coração de amor. Inunda meu coração. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual Oh Deus, precisamos de Ti, Senhor. Coloque em nós o Teu coração, Pai. Perdoa, Senhor, o nosso egoísmo, Senhor, a nossa avareza, Pai. Perdão, Senhor. Oh, querido, se você quer ter um tempo de oração aqui com Deus, vem ao altar, vamos vir. Eu sou o primeiro a estar aqui, querido. Eu sou o primeiro a fazer essa oração aqui no altar. Eu te convido, vem ao altar, se coloque diante de Deus, se derrama aqui diante do Senhor. Receba desse amor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
igual.